Olá, minhas crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 14 do 7. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Pegue, por gentileza, o seu livro de experiências e abra na página 52 e 53. Nós temos então aqui, olha só, essa imagem. E do outro lado, a continuação dessa imagem. Olha só, o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra trânsito? O que você lembra quando você escuta a palavra trânsito? É sobre trânsito que nós vamos conversar hoje, tá bom? Transitando pela cidade é o tema, então, olha, da nossa aula de hoje. Transitando na cidade. Temos então, vamos observar um pouco essa imagem. Vamos lá. Nós vemos então aqui pessoas caminhando com animais, olha só. Outras pessoas dentro dos veículos, tem bicicleta, tem pessoas andando de moto, olha só uma ambulância aqui. Então, tem a faixa de pedestre, você provavelmente já deve ter visto uma faixa de pedestre, olha só. Temos passageiros, motoristas e pedestres. Todos estão na mesma imagem. Do outro lado, então, nós temos uma continuação dessa imagem. Temos, então, um ônibus escolar, algumas crianças aqui. Continuamos com motoristas, pedestres, temos o semáforo, olha só, pessoas aguardando o momento para atravessar a rua, estão esperando o sinal do pedestre, temos casas. Se você abrir o seu livro, você então percebe uma imagem bem grande de uma avenida, uma rua bem movimentada, né? Olha só. Então, olha, as pessoas podem fazer parte do trânsito de diferentes formas. Então, você viu aqui, as pessoas fazem parte do trânsito de diferentes formas, sendo passageiros, sendo motoristas, sendo pedestre. Então, as pessoas fazem parte do trânsito também. Trânsito é o deslocamento das pessoas e dos meios de transporte em diferentes espaços, tá bom? Isso é trânsito, é o vai e vem de carros, motos, bicicletas, pessoas e tudo isso é o trânsito, tá bom? Olha só. E aqui do lado também é a continuação. E aqui nós temos três cores, olha, vermelho, verde e roxo. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, para passageiros, pegue então o seu lápis vermelho. Então para passageiros são as pessoas que usam meio de transporte guiado por um motorista. Então, você vai observar aqui nessa imagem quem são os passageiros. Então, você pode marcar um X nos passageiros ou em alguns passageiros, tá bom? Escolha da página 53 ou da página 52, tá bom? Marca um X com lápis vermelho, só quem for passageiros. Passageiros olha só, aqueles que estão sendo conduzidos, olha, pelo motorista, tá bom? Esses são os passageiros. Depois, com o lápis verde, você vai precisar, então, marcar um X nos pedestres. São as pessoas que andam a pé pela cidade. Então, observem aqui. Quem são os pedestres na página 52? Tem alguém andando a pé nessa imagem? Então, você observa e você marca um X. Na página 53, também tem pedestres, pessoas que andam a pé. Então, você marca também um X nos pedestres que você encontrar nessa imagem, tá bom? Vamos continuar. No seu lápis roxo, vamos então para os motoristas. Motoristas são as pessoas que dirigem o meio de transporte. Na página 53, temos então motoristas, quem está dirigindo o ônibus, quem está dirigindo o carro, quem está pilotando a moto, olha só. Então, são os motoristas, você marca um X nos motoristas.
E assim nós observamos que no trânsito encontramos então essas pessoas que na verdade fazem o trânsito, né? Passageiros que são guiados por motoristas, pedestres que andam a pé pela cidade e motoristas que guiam os meios de transporte. Cada uma dessas pessoas tem regrinhas. Sabia que eles têm uns combinados dele? Olha só, os combinados não é só na sala de aula, também para os pedestres, motoristas e passageiros, eles precisam também obedecer às regrinhas, os combinados do trânsito. Olha só, para que todo mundo viva bem, tá? Amigável. Olha só, tem as regras dos passageiros, por exemplo, usar cinto de segurança. O passageiro precisa usar cinto de segurança. O passageiro não pode atrapalhar o motorista com gritos, com brigas, não pode, porque o motorista pode se distrair. Não pode, tá bom? O passageiro também não pode colocar a mão fora do veículo. Já pensou? Acontece acidente. Não pode arremessar nada pela janela, porque pode acontecer acidente. E se vier um outro carro atrás? Então não pode, tá bom? Essas são algumas das regras dos combinadinhos para os passageiros. E os combinados, as regras para os pedestres. Não tem? Tem sim. Os pedestres precisam atravessar a rua sempre na faixa de segurança ou faixa de pedestre, nunca fora dela. Também eles precisam conhecer as cores do semáforo. É importante eles saberem, para saberem a hora que eles têm que atravessar a faixa de pedestre com segurança. E as regras do motorista? O motorista precisa conduzir com muita segurança, com muito cuidado as pessoas que estão dentro do carro com ele. É isso mesmo. Eles precisam também respeitar os sinais de trânsito. Verdade. Eles precisam dirigir obedecendo o limite de velocidade, nada de muito exagero no trânsito, porque pode ser perigoso também, tá bom? Entendemos aqui que todos precisam cumprir os combinados, as regrinhas, para que todo mundo viva legal, não aconteça acidentes, tá bom? São algumas das regras. E aí você precisa, e aí existem outras regras, muitas outras regras para passageiros, muitas outras regras para motoristas e para pedestres também. Essas são apenas algumas, mas você vai ouvir outras regras, você vai conhecer mais à frente. Falando no semáforo, olha ele aqui, você já viu um desse? Ele tem as três cores, vermelho, amarelo e o verde. Já que nós falamos que o pedestre é aquele que anda a pé e ele precisa atravessar com segurança a faixa de pedestre ou faixa de segurança, ele precisa conhecer as cores para saber a hora que ele vai atravessar, mas qual é a cor que indica sim e o pedestre pode passar com segurança? Você sabe que cor é essa? Olha só. Você observa que esse semáforo tem, olha só, o dos veículos e aqui dos pedestres. E se você observar o seu, o verdinho vai estar dizendo, a cor verde, que o pedestre pode passar com segurança na faixa, ó. Tá bom? Então você observa aqui que tem essas duas cores. E esse semáforo aqui para os veículos, olha, vermelho, amarelo e verde. Olha só, cada corzinha dessa é um momento, uma regrinha que ele precisa saber. Nós vamos dar muita ênfase para essas cores do semáforo. Olha só, o pare, o atenção e o siga. Cada corzinha dessa tem um significado. Vermelho para o pare. Olha, o carro, o ônibus escolar parou. O amarelo, ele tem que prestar atenção, olhar, prestar atenção. E o verde, ele segue o caminho dele, ele continua a viagem dele. Então, tudo entendido até aqui? Nós vamos falar mais disso nas outras aulas, tá bom? Vamos para a nossa atividade complementar. A nossa atividade complementar, você vai ligar
o desenho ao significado, também relacionado ao trânsito, tá bom? Vai ter algumas imagens com algumas regrinhas, e aí você vai ligar e vai ser muito simples, mas você vai precisar atenção, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Um beijão para vocês, até amanhã. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau!